É disso que a gente gosta. John Textor do Botafogo deve entrar com ação na justiça contra jornalista que disse que ele enganou pessoas e não pagou ninguém, diz canal. E esse jornalista é quem? Adivinhe? Rodrigo Matos do UOL. Que coisa linda, vai tomar um ferro na justiça. Após o Botafogo recusar a proposta do West Ham pelo John, o clube inglês diz que não desistirá do goleiro e fará nova oferta, né, por John nos próximos dias. Tá valorizado o goleirão do Fogão. Isso e muito mais. Tem Globo Esporte, tem SBT Esporte Rio, Dono da Bola Rio, Papo de Craque. Então não perca esse vídeo, tá muito legal. Todos os programas do almoço estão aqui. Vamos reagir aí aos conteúdos e depois vamos ler matérias sobre o Fogão. Ó, deixa o like pro algoritmo entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te enviar mais sugestões. E não esquece de comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Domingo tem Botafogo e Cruzeiro, 3h30 começa o Bora Pro Jogo com o Thiago Medeiros. E aí, 4 da tarde, a bola rola no Nilton. Eu vou pra lá, pro Nilton, onde está a Camila Barbieri, vai contar tudo pra gente do Botafogo pra esse jogo. Tudo bem, Camila? Oi, Escobar, olha quem voltou, bom falar contigo de novo, tudo bem com você, todo mundo que tá em casa? Pois é, jogão, né? Botafogo tá em 6º lugar na tabela, enfrenta o vice-líder Cruzeiro aqui no Nilton Santos. O Fogão que defende aí uma invencibilidade de 5 jogos, né? Que é em busca aí do 6º jogo sem perder. Mas para esse jogo aqui no Domingão, que tem transmissão da Rede Globo, inclusive, não vai poder contar com o Alan no meio de campo, viu? Ele tem que cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Mas a boa notícia é que provavelmente a gente vai ver a estreia do Danilo, que chegou justamente para recompor esse meio de campo aí na função do Gregory, que foi embora, né? A gente não sabe ainda se ele vai ter condições de jogar 90 minutos, mas é quase certo que ele vai estrear aí, provavelmente no decorrer do jogo, viu? Aí uma notícia que meio que movimentou aí os bastidores do Botafogo na manhã de hoje é sobre uma proposta que o West Ham fez pelo goleiro John no valor de 8 milhões de euros, mas que foi recusada pelo Botafogo. Então, ele segue aí debaixo das redes do time, viu, Escobar? O apresentador que voltou para balar. Um beijo para você. Ela fez rima pra mim. Valeu, Camila. Um beijão pra você, pô. Agora, falando em carinho, a torcida do Botafogo vai estrear um bandeirão pro Savarino nesse jogo de domingo. Vai casar tudo assim, tem que ficar tudo casadinho assim, ó. Aqui, ó. Aí a gente vai alfinetando. Compromisso é compromisso. Ué, ontem eu falei pro meu médico, que ele é botafoguense. Falei, doutor, eu não posso demorar muito tempo não, doutor. Eu tenho uma bandeira lá do Botafogo pra fazer, doutor. Falei, mas você trabalha pra caramba, né? Eu falei, graças a Deus. A Maria já está acostumada, junto com outras costureiras, a fazer os bandeirões do Botafogo, como esse, que homenageou os ídolos Garrincha, Didi e Nilton Santos. Eu ficava assim, gente, fui eu que fiz, eu não acredito. É muito show, é muito emocionante, gente. É um trabalho em equipe. Primeiro a gente faz a arte, manda a arte pra gráfica, e a gráfica manda vários pedaços. E aí a gente tem nossas costureiras que fazem essa montagem que a gente diz, né? Elas costuram pra poder fazer o bandeirão. A bandeira que a Maria estava costurando nessa reportagem ainda é inédita. É difícil ter a real noção do tamanho do trabalho que dá fazer uma bandeira dessa. Desde a impressão na gráfica até a junção, a costura de todas as partes aqui nesse galpão, é quando a gente olha de longe que a imagem ganha forma, ganha vida. E para os torcedores do Botafogo, faltava uma dele, do camisa 10. Esse foi o último gol que o Savarino fez contra o Fluminense em abril. Savarino! A comemoração inspirou o bandeirão, medidas 35 por 25 metros, mais ou menos. Uma imagem emblemática para o venezuelano, que sempre falou sobre a camisa 10. Eu falei, é como um sonho de criança usar o número 10. A torcida decidiu estrear o novo bandeirão no jogo de domingo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Quem sabe sirva de inspiração para o homenageado. Talvez ele fique até meio tímido. É o jeito dele. Eu vou acabar com a timidez, deixa ele com vai amar. Ainda vai mandar um recadinho pra mim, muito bem-vindo. Olha aí, fala do meu fogão, se prepara pra encarar o Cruzeiro. Vai torcer pra mim, Venê? Empatezinho, né? Na próxima Ai, gosto. Ué. Sabe por que eu gosto? Por quê? Que isso quer dizer que você ainda tá preocupado comigo. Não, mas eu acho Gostei que o da sua Botafogo resposta. vai brigar.
Eu acho. Gostei da sua resposta. Eu acho. Tem que abrir o olho com o Fogão. Olha aí, ó, o jogo é... Pelo título brasileiro, cara. Ó, viu? E é seu amigo, hein? Gente, falei nada. Sexta-feira eu fico assim, risonho. Fazer o quê? É alegria, cara. Alegria. Salário na conta, a história é outra. Pega quem, né? Cruzeiro. Deixa o Pedrosa. Gabigol doido pra brilhar. Relaxa, mano. Deixa Jorge aí. não tá jogando tanto. Vocês estão guardando aí um corte? Aí vai ser um duelo bom. Arthur Cabral e Fabrício Bruno. Tequila. Meu calvo. Boa sorte. Olha aí, Mas ó. é no Newton, Pedro. O Glorioso é o 6º colocado com 26 pontos. Enfrenta a Raposa, que é a vice-líder, tá com 34 pontos. A expectativa é da estreia do volante Danilo. Tá com 24 aninhos, tá chegando agora, tá criando uma expectativa muito grande no coração do torcedor botafoguense. O Glorioso desembolsou 22 milhões de euros para esse jogador chegar, sendo a maior transferência da história do clube. E está inserido aí na rotina já de treinamento há um pouco mais de uma semana. Ele tem agradado ao David Ancelotti. Quem que ele não agrada, né, Vene Casagrande? O menino é um espetáculo de jogador, hein? Ah, não tem como. Pra mim, esse jogador chega aí com status de, enfim, pra brigar pela titularidade, jogar muita bola, vai ajudar muito o Botafogo. E eu brinco aqui, Fernandinho, de verdade, mas eu realmente acho que o Botafogo no segundo semestre pode crescer de produção. Porque o começo do treinador é um começo muito promissor. E ele ainda está recebendo reforços. Ele ainda está entendendo os jogadores que ele tem à disposição dele. E os jogadores também estão chegando Pois é, entendendo. ainda tem isso. Os jogadores também entendendo a metodologia de trabalho dele. Então, eu acho que assim, o Botafogo, a tendência é crescer. É muito difícil você brigar por 3 competições, a gente sabe. Vai chegar um determinado momento que o Botafogo, assim como o Flamengo, vai ter que priorizar algumas competições. O Flamengo já deixou claro, é Brasileiro e Libertadores. E o Botafogo vai priorizar o quê? A gente está escolhendo ainda. É, mas eu acho que chegou o momento já de tomar a decisão. Lá vem ele! Divide tela a tela, por favor, Cris. Lá vem, quando ele começa com esse oclinho dele, levantando a sobrancelha, com esse celular na mão, vem gracinha. Tô olhando a tabela aqui. Ah lá, ai. Quantos pontos atrás do líder? 10? Dá pra pegar, Pedrosa. Vai por mim. O Botafogo ainda tá escolhendo? Tô. Quantos jogos eu tenho? Entendi. Quantos Você jogos tem eu 15 tenho? jogos. E o Cruzeiro? O Cruzeiro tem 17, mas o líder é o Flamengo, que tem 16. Tudo bem, mas... só eu, Então, o mas Vene aí, e o Palmeiras olha que só, temos 2 jogos a menos. Botafogo, 15 E o jogos. Flu. Palmeiras, 15 jogos. Bahia, 15 jogos. Bahia também. Bahia tem 28, Palmeiras tem 32, Cruzeiro 34, Flamengo 36. Vai Eu tenho escolhendo. 2 chances pra mudar minha vida. Vai escolhendo, Botafogo. Falando sério agora, quer que eu fale sério agora? Eu acho que tem tenho que escolher. 2 chances pra escolher Quer minha que eu vida. fale sério De agora? verdade, De verdade, tem que escolher, assim, cara. analisando tudo o que está acontecendo, analisando o trabalho do David Ancelotti, analisando os grandes reforços que o Botafogo tem feito, esquece o Campeonato Brasileiro. Não esquece, não! Não esquece, inclusive... Pensa na Copa do vai Brasil e na caminhando e vai Libertadores. vendo o que vai rolando. Que você já abre mão, assim, de é perigoso. Vai andando, vai Não, caminhando. mas não Aí, é abrir ai, caiu mão. minha bolsa. Ah, não vou parar pra pegar, não. Aí segue, entendeu? O Agora, Botafogo tem que se manter nas 6 primeiras Mas colocações. eu vou te falar, tem um lado bom no Botafogo. O Botafogo já fez um placar muito bom no jogo de ida da Copa do Brasil. É isso aí. Aí, de repente, no jogo da volta, você já consegue segurar alguns jogadores, pensando no Campeonato Brasileiro. Esse é o lado bom. e tem um detalhe também. O David, assim como o pai, assim como os treinadores da Europa, ele já tem essa mania de rodar Trocar. time. Independentemente de escolha de competição, que eu acho que o Botafogo não vai se posicionar em relação a isso, o Flamengo desde o início faz esse aceno. Olha, a gente vai brigar por isso, depois por isso, depois por isso. Isso até na postura, nas escolhas. Acho que o Botafogo não vai fazer porque a gente não vai entender. Porque ele vai sempre estar girando essa máquina. Uma hora é um Alain, depois vem o Newton, aí é o Newton de primeiro, Agora depois é o Danilo. Marlon, aí o Marlon ficou suspenso, e aí vai misturando.
A maior loucura disso tudo é, um jogo ele entrou com o Matheus, o outro ele entrou com o Vitinho. E no outro jogo ele botou o Alex Telles, depois o Cuiabano. Sim. Quem é o titular? A gente entende que é o Vitinho e o Alex, mas a gente já viu esses dois caras começarem como reservas. E tá tudo bem. Eu acho que o Botafoguense vai começar a se acostumar com essa máxima dos treinadores da Europa. Só falando sério agora, eu acho que esse jogo contra o Cruzeiro é importantíssimo pro Botafogo. Perfeito. Se ele quiser pensar em título. Porque se ele deixar o Cruzeiro disparar, por exemplo, conseguir um resultado positivo, uma vitória dentro do Newton Santos, o Botafogo realmente vai ficar para trás nessa disputa por título. Em relação à equipe, Fernando, o Botafogo tem um dos melhores elencos do Brasil. Eu acho que, em relação ao elenco, tá no patamar do Palmeiras e só perde pro Flamengo mesmo, que é uma equipe que agora conseguiu se reforçar com 300 milhões de reais em jogadores. Mas o Botafogo tem uma equipe muito equilibrada, um treinador que vem mostrando também o seu trabalho. Ainda é o início, ainda é muito cedo, mas há dinâmicas dentro do Botafogo que são muito interessantes. Principalmente as dinâmicas das laterais, para mim. A triangulação, como o Vitinho consegue construir por fora e constrói por dentro, e quando ele não tá por dentro, pisando na área, tem outros jogadores como o Arthur também ali, às vezes chega o Marlon Freitas, lá na esquerda é a mesma coisa, o Alex Telles ou o Cuiabano, mas tem o Montoro também que faz isso muito bem. Enfim, cara, é um time muito bem treinado aí nesse momento, perdão, com jogadores que já estão acostumados também ao padrão europeu, porque o Botafogo tinha 2 treinadores que eram de um nível europeu, digamos assim. Sim. Então, o entendimento está mais fácil nesse sentido. E o Botafoguense também já tá meio que nesse modo. Começa com aquele susto em 2023 com o Luiz Castro, que chegou com o time, depois ele muda, Aí a gente começou a se entender, mas é assim que funciona um pouco. Ano passado nem mexeu tanto, né? Tem que ganhar, Fernando, algum título. Só tem... Isso é verdade. Né? Só tem 2 pessoas, 3... A minha trinquinha ali que ninguém mexe, sabe quem é? John, meu Pantaleão e meu Barbosa. E o Marlon Freitas também. Querendo levar o John aí. Ai, começou. Ai, já me irritou, sextou. Bebe água. Fala no microfone aí, pera. Hã? Ó, buscando encostar de vez no topo do Brasileirão, o Fogão recebe o líder Cruzeiro no Newton Santos no domingo. Quem traz os detalhes pra gente é ela, amiga do Totó. Qual é o nome do Totó? Sansão Castro. Mas quem traz tudo pra gente é ela, Gabi Marino. De um lado, o Botafogo, que quer mais uma vitória em casa para subir na tabela do Brasileirão. De outro, o Cruzeiro, que tenta retomar a liderança da competição. O Glorioso chega embalado depois de vencer o Bragantino por 2-0 pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A vitória manteve a invencibilidade de David Ancelotti no comando do time. No Brasileirão, a equipe carioca é a 6ª colocada com 26 pontos. Na última rodada, o Botafogo empatou com o Corinthians por 1-1 no Newton Santos. Para a partida deste domingo, o Botafogo pode ter uma estreia. Após se recondicionar fisicamente, o volante Danilo, contratação mais cara da história do clube, deve ficar à disposição da comissão técnica. Danilo vem de um período de inatividade após o fim da temporada europeia. O último jogo dele foi em maio pelo Nottingham Forest. Então, até mesmo por isso, o volante deve começar a partida diante da Raposa no banco de reservas. Alan, suspenso pelo 3º amarelo, desfalca o time. Quem pode voltar aos 11 iniciais é Savarino, depois de uma boa atuação contra o Bragantino na Copa do Brasil. Mais um trabalho para David Ancelotti, já que o camisa 10 disputa a posição com Tuco Correia. É um jogador que no campo é inteligente. Então, vou ter um trabalho nessa posição, porque tenho 2 jogadores que jogam muito e gosto de ter esse problema, porque também Tuco é um jogador importante, inteligente, que trabalha muito. Quero ter competitividade no elenco e isso tem que continuar. Impressionado com o time dele, como ele fala bem português. Eu vou ter trabalho porque tem 2 jogadores que jogam muito e é verdade. Classificação na tela pra gente ver a busca do Fogão. O Fogão tem um jogo difícil no final de semana contra o Cruzeiro. Confronto direto. E é em casa, mas o Cruzeiro veio aqui ganhando o Flu, né? Se quiser pensar ainda em título brasileiro, o Botafogo tem que vencer o Cruzeiro. Vamos dar uma olhada aqui só pra gente fazer um esboço. Cruzeiro pode ir a 37 se vence o Botafogo. Fogão fica com 26 ainda e já abre 11 do Cruzeiro. O Botafogo tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. Acho que ainda dá pro Por isso que o importante é o Botafogo ganhar, que o Botafogo vai a 29, fica 5 do Cruzeiro com 2 jogos a menos.
Se ganha os 2 jogos a menos, o Botafogo passa o Cruzeiro. E tem um detalhe, já vai virar o turno, né? 18, vai virar o turno. São 19, né? 19 jogos. Verdade. Essa é a 18ª, então a próxima rodada já vira o turno. Então não dá mais alguns times ainda vão ter que fazer jogos aí, mas já vira o turno oficialmente mesmo. O jogo é bem propício pro Cruzeiro, pro jogo que o Cruzeiro gosta de jogar, né? Aquele jogo reativo, se fecha lá atrás para sair em velocidade. Eu acho que o Botafogo amassa o Cruzeiro. Eu acho que vai amassar. Amassa o Cruzeiro. O problema são os encaixes dos contra-ataques, entendeu? É você tentar coibir, fazer a falta se for necessário, não deixar o Cruzeiro progredir, passar da primeira linha de marcação. Aí eles são perigosos. Pô, tu voltou animado, hein? Cruzeiro perdeu pro Ceará em casa e empatou com o CRB, voltou com tudo na tua isso aí. Tá a máquina de formação. O que é uma soltada? Hã? Arrastar atrasada na virola, né? Tava preso. O que é uma soltada de perna aqui? Aqui. Vamos fazer o seguinte, hora de falar do Fogão, Rodrigo Brandão. Azevedo, depois de recusar propostas pelo Vitinho, pelo Marlon Freitas e pelo Arthur, o Botafogo recusou mais uma, dessa vez pelo goleiro John. O West Ham da Inglaterra, clube do Lucas Paquetá, formalizou uma proposta de 8 milhões de euros, 51 milhões de reais na cotação atual, para levar o arqueiro do Botafogo. Essa proposta foi recusada pelo clube, sendo assim, pelo menos por enquanto, o John permanece vestindo a camisa do Glorioso, a não ser que o West Ham faça uma nova proposta com valores maiores. Lembrando que o John renovou o contrato com o Botafogo em março desse ano, um contrato que vai até 2028, houve um reajuste salarial e um aumento na sua multa rescisória, que já era alta. Essa foi a primeira proposta que o arqueiro do Botafogo recebeu. Antes houveram sondagens de Manchester United e Everton, mas sem propostas formalizadas. E pensar que o John foi contratado junto ao Santos, na época, no ano passado, por menos de 2 milhões de dólares. O Botafogo pagou 1,5 milhão, cerca de 7 milhões de reais na cotação da época, pelo goleiro que se tornou o melhor da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro do ano passado. O John e os demais jogadores retornam aos treinos hoje. Eles realizam a penúltima atividade sob o comando do técnico David Ancelotti, visando a partida contra o Cruzeiro, jogo que acontece no domingo, 4 da tarde, no estádio Newton Santos. Não devemos ter muitas surpresas no time. A tendência é que o técnico italiano mantenha a equipe que enfrentou o Red Bull Bragantino na última terça-feira. A única ausência será a do Alan, que vai cumprir suspensão. Sendo assim, Newton e Marlon Freitas devem ser mantidos como dupla de volantes, e existe também a expectativa de que o Jordan Barreira possa voltar a ser relacionado. Ele não esteve na lista da partida contra o Red Bull porque sofreu uma leve torção no tornozelo. Informação trazida pelo nosso colega Thiago Franklin. Como não foi nada grave, existe a expectativa de que ele participe das próximas atividades, e participando da última, que será realizada amanhã, do estádio Newton Santos, ele estará entre os relacionados. O Jordan vem encantando a todos no clube. Ele teve alguns minutos na partida contra o Corinthians, foi pouco tempo para mostrar o seu futebol, mas a tendência é que ele vá ganhando cada vez mais minutagem para mostrar o futebol que agradou ao scout do clube e que fez o contratar. Então é isso, Zé. Mais um treino sendo concluído hoje e o John segue no Botafogo. Se junta a Marlon Freitas, Vitinho e Arthur, jogadores que receberam propostas, mas que por enquanto seguem no clube. Valeu, Azevedo. Valeu, tá certo. Rodrigo Brandão, informações do Botafogo, né? O Botafogo que se prepara aí pra enfrentar o Botafogo e, deixa eu me lembrar aqui, o adversário do Botafogo no final de semana é o último a jogar, né? É o primeiro do final de semana, Botafogo e Cruzeiro no domingo, 4 horas da tarde no estádio Newton Santos. É um adversário complicado, né? É um adversário que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, é um adversário que vinha embalado, teve alguns tropeços e por isso perdeu essa primeira colocação do Campeonato Nacional para o Flamengo, tendo um jogo a mais. É um jogo complicado para o Botafogo e é um jogo também de afirmação. O Botafogo tem jogos a menos em relação a essa galera da parte de cima da tabela de classificação, mas é um Botafogo que pode, sim, sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, se manter essa regularidade. Falando sobre o que trouxe o Brandão, né? Uma valorização incrível. E o Botafogo, ele consegue trazer também essa valorização para os jogadores. Não só no aspecto financeiro, o retorno em termos de salário, também de mercado, mas também uma valorização pensando em seleção brasileira. A gente está discutindo já aqui há um tempo sobre a possibilidade do John ganhar oportunidades na seleção brasileira. E que bom que o Botafogo nega mais uma proposta para um jogador que é considerado importante, essencial para a equipe. E o John vive essa grande fase e
muito legal também a questão, já que o Botafogo é uma empresa, dessa valorização. Ele trouxe, né? Um valor muito baixo, que o Botafogo contratou o goleiro na temporada passada, e agora ele já tem essas propostas, 51 milhões de reais, e o Botafogo nega essa proposta. Eu acho importante a manutenção do John, e eu acho também que pro John é importante a sequência dele aqui jogando no futebol brasileiro. É lógico que a questão financeira impacta, né, no caso do salário, mas eu acho que em termos de vitrine, possibilidade de alçar até voos maiores, pensando em seleção brasileira, a permanência dele no Botafogo é importante. A gente até trazendo um panorama sobre o futebol paulista, o Carlos Miguel deixou o Corinthians, foi para o Nottingham Forest e agora já está na lista de dispensa do time inglês. Ou seja, às vezes uma escolha naquele momento para o Carlos Miguel de permanecer no Corinthians como titular absoluto poderia dar um holofote diferente para a carreira dele. E o John, ele pode ter toda essa idolatria também, essa sequência na equipe do Botafogo. Então, que bom que o clube negou essa proposta e projetando o jogo do final de semana, Azevedo. Jogo complicado, pesado e pode ser um jogo impactante para o início da trajetória do David no Botafogo, no aspecto de confiança, consolidação de um trabalho, de um modelo de jogo. Acho que é um adversário perfeito que o Botafogo, que a torcida lote o estádio Newton Santos, que o Botafogo encare como uma decisão, já que na Copa do Brasil conseguiu encaminhar uma classificação. Então, foco total nessa partida do próximo domingo, que o Botafogo conquiste esse resultado e se credencie de vez como um postulante a mais um título do Campeonato Brasileiro. Um abraço ao Lima, botafoguense aqui apaixonado pelo Fogão, o Mário Arthur tá por aqui, o Marcelo Gesteira, o Felipe Leite. Alô, Zé, Fogão foi o único que venceu de 2-0. Tá pintando o campeão da Copa do Brasil ou eu tô muito emocionado igual o Cantarelli? Calma, galera, assim, a Copa, né? Ninguém é tão emocionado quanto o Cantarelli. Pois é. Mas um abraço aí, Felipe. Tem que comemorar mesmo. Acho que o Botafogo tá num caminho bem legal. E é um campeonato acessível. A Copa do Brasil. Para o Botafogo, se o Botafogo passar diante dos primeiros resultados, o Botafogo surge como sim, o favorito. Márcio Castro tá por aqui, o Obadias também tá por aqui. O Marcelo Carmo, Jorginho, meu Deus, Jorginho, estagiário tá por aqui, não era pra estar, né? Era pra estar trabalhando. Que isso, para de falar, focado no trabalho. Ele se assusta toda vez que me vê lá. Adalberto da Banca de Ovos e a galera do Zap, 99557-1013. Enquanto o Botafogo tiver o título da Libertadores, o Botafogo é o melhor time da América. Só que a imprensa fica inflamando, a imprensa diz que não. Imprensa. Aí vem o torcedor, igual o amigo aí falou aí, o Flamengo é o melhor time da América. Ontem eu ouvi a mesma coisa na rua. Flamengo 2024, 2023, 2022, 2021, de 2019 é o melhor time da América. Não é, pô. Enquanto o Botafogo for o campeão da Libertadores, ele é o melhor time da América. Ponto. Valeu, meu querido. Um abraço. Obrigado aí pela participação. Após proposta recusada, o West Ham não desiste e fará nova oferta por goleiro John do Botafogo. O West Ham não vai desistir facilmente do John após o Botafogo recusar propostas de 8 milhões de euros, 51 milhões de reais. O clube inglês promete realizar nova oferta. A informação é do jornalista André Hernan do UOL. Segundo ele, o Botafogo considera os valores oferecidos baixos por esse goleiro, que é o goleiro titular. Ídolo do Botafogo, vai ver o ídolo já, vai. Além do West Ham, o Galatasaray e o Manchester United têm interesse no goleiro John, na contratação do goleiro John. Cara, eu se fosse ele, não iria pro United. No United, todo mundo que vai lá se afunda, né? E Galatasaray e Turquia, eu acho que é se esconder demais. Se for pra sair, e tomara que não saia, o ideal seria o West Ham mesmo, dos três que estão aí querendo. Mas eu, se fosse ele, ficava aqui. A melhor notícia do dia: John Textor, do Botafogo, deve entrar com ação na justiça contra o jornalista que disse que ele enganou pessoas e não pagou ninguém. Quem é esse cara? Rodrigo Matos, do UOL. Tomara que leve um ferro aí, pagar uma belíssima indenização, né? E fique com medinho de falar besteira agora. Aprenda a não caluniar as pessoas a troco de like. John Textor deve entrar com uma ação na justiça contra o jornalista Rodrigo Matos. A informação é do canal do Matheus Medeiros, no canal do Medeiros, né? O motivo das acusações feitas pelo repórter está nas acusações feitas pelo repórter em reportagem e em live do UOL. De acordo com Matheus Medeiros, John vai exigir que Rodrigo Matos prove na justiça que ele enganou pessoas e não pagou ninguém. Em live nessa quinta-feira, o jornalista falou sobre a situação do Botafogo, né, e John Textor. Aspas, né, para o Rodrigo Matos. A questão do Botafogo é ele provar
para as pessoas que ele enganou, porque essa é a verdade, ó, né? Ele pegou um monte de dinheiro deles e não pagou e cometeu atos que essas empresas consideram de má gestão. Que ele agora vá fazer um negócio com credibilidade para comprar o Botafogo de volta, disse Rodrigo Matos em um dos trechos aí. Vou ver se eu pego esse vídeo aí do UOL e tá com vocês verem aqui pra gente reagir juntos. Mas coisa linda, Textor, faz isso mesmo. Faz isso mesmo, processa e pede indenização de milhões de reais pra ele tremer na base, acabar com a vida dele e ele ficar com medo de falar mentiras sobre as pessoas de forma que ele não pode provar, porque ele não fala essas mentiras aí contra os caras do Flamengo, por exemplo, contra a Leila, mas contra o Textor é toda hora, um monte de calúnia. Até hoje ninguém provou nada, né? Tomara que o Textor ganhe e destrua esse infeliz. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.